Sejam bem-vindos à live 53 do Preparatório Estratégia Digital, que aqui é o nosso tema de hoje, ó. Descubra os ingredientes indispensáveis para produzir conteúdos para a sua audiência. Isto é, você não vai, a partir de agora, depois que você assistir essa live, você vai mudar aí a tua mentalidade em termos de postagem de conteúdo. Normalmente, a gente pega, enfim, do que nós estamos vendo de outros perfis, até da mídia tradicional mesmo, como TV, rádio, e queremos colocar aqui dentro, né, do digital. Porém, em termos de venda, em termos de funil de vendas, em termos desse processo de vendas que a gente trabalha, o que acontece? Essa estratégia não é tão adequada e isso que eu vou te explicar aqui. Primeiro de tudo, pessoal, existe uma teoria chamada regra de escassez de conteúdo. Imagina assim, ó, que eu quero saber quantos graus está a cidade de Manaus hoje. Essa informação ela é muito fácil de ter acesso, porque está no meu smartphone, está no notebook aqui eu estou vendo que está 29 graus, está ensolarado, e jornal fala disso, rádio fala disso, TV fala disso, então tá muito claro ali, sabe? Tá muito fácil. Porém, quando eu quero saber assim, qual o melhor chá para tomar quando você está com má digestão, aí já se torna um conteúdo mais específico, porque talvez agora, se você ligar sua TV, talvez não esteja passando esse tipo de conteúdo. Rádio, mesma coisa, jornal, mesma coisa, artigo, revista, enfim. E aí já fica um conteúdo mais escasso. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: comece a produzir baseado na regra de escassez do conteúdo, ou seja, colocar conteúdos que não estão no mainstream. O que é o mainstream? São as grandes plataformas de mídia, né? Como eu falei, TV, rádio, jornal, até os próprios principais sites aí, as principais redes sociais também, eles publicam muita coisa parecida. Então, se você colocar conteúdos assim, como eu falei do tempo, como eu falei, quanto tá o dólar hoje, né? Eu criar um vídeo assim, quanto é que tá o dólar hoje? Então, você vai disputar com uma mídia gigantesca, e aí a probabilidade da galera te ouvir talvez não seja tão bom. É claro que, por exemplo, caso você já tenha uma audiência, aí tudo bem, aí tranquilo. Mas para quem está começando, não é interessante, beleza? E qual tipo de conteúdo você me recomenda? Pô, esse aqui, ó. É o que nós chamamos de conteúdo de valor, que essa é a grande diferença entre informação e conteúdo. Informação é um repasse de um punhado de palavras que talvez não tenham tanta relevância. Por exemplo, talvez para algumas pessoas saber o quantos graus está fazendo sua cidade hoje não seja tão relevante, não vai memorizar na cabeça dela, não vai ficar aquela coisa, nossa, meu Deus, mudou minha vida saber que está 29 graus em Manaus. Talvez não seja isso, né? Talvez ela não queira saber muito disso. Então, o que ela quer saber? Informações e conteúdos de valor. E isso que vai impactar nela. Então, no meu caso aqui, na minha área, como vender na internet, como faturar seus primeiros 5 dígitos, isso é um conteúdo de valor. E isso vai trazer atratividade para as pessoas, tá? Então, o que você precisa entender, né? Essa diferença entre informação e conteúdo. Comece a postar conteúdo de valor, e aqui eu vou te falar como que você faz essa postagem de conteúdo. Agora me veio na memória outro exemplo. Assim que eu comecei esse meu Instagram aqui, Facebook, que é o mesmo de hoje, né? Desde 2017 é o mesmo, só mudou o nome. Eu lembro que eu não tinha essa noção de linha editorial, eu não tinha essa noção enfim, de postagem de conteúdo, nem isso aqui que eu estou ensinando para vocês eu não tinha. Então, eu postava, por exemplo, data comemorativa, né? Comemorativa ali, tipo, Semana da Pátria, eu postava lá e tal, e isso com o meu nome, digamos assim. E qual que é o erro de estratégia, pelo menos na minha concepção do que eu fazia lá e do que eu não faço mais? É porque o Semana da Pátria, ele tá apenas celebrando ali a data comemorativa que tá todo mundo falando, né? Rádio, TV, jornal e tudo. E no meu caso, não me ajudava a vender, pelo contrário, só ganhava curtida e compartilhamento, mas não tinha ali uma estratégia, nossa, que conteúdo bacana, vou comprar desse cara porque ele falou da Semana da Pátria, isso não acontecia. Então, também eu aprendi na pele, né, essa questão de mudar do conteúdo de informação para conteúdo de valor. E é isso que eu vou passar para vocês agora.
como é que eu desenvolvo, né? Como é que eu faço isso? Aqui, o primeiro de tudo, esses são, digamos assim, a escala que nós vamos fazer a partir de agora. Entender o que é informação, né? Data comemorativa, os graus, enfim, essa coisa básica é um baixo valor que você passa aí para a tua audiência. Então, você vai competir com muita gente. Essa aqui eu recomendo que você não faça, tá? Evite fazer, e se tiver coçando muito aí o dedo para fazer, que faça nos stories, que faça uns 20% de 80% do teu conteúdo, 100% do teu conteúdo. Não foca muito nisso, tá? Segunda, análise. Aí já aumenta o nível de valor. Por exemplo, imagina que você vai fazer um quadro no teu YouTube, no teu Instagram, analisando a performance de resultado que teu cliente chegou, né? Como é que ele se transformou, como é que ele perdeu, sei lá, 5 quilos em X meses. E aí você vai fazer análise, você vai compartilhar como, vai entrevistá-lo, como é que ele chegou, os detalhes, como é que foi o primeiro passo, os medos que ele teve, as objeções, as conquistas, o que fez ele levar muito a sério, o que não fez ele ter feito isso antes. Então, essa análise é muito interessante porque esse tipo de conteúdo você não encontra dificilmente em TV, rádio, jornal. Muito pelo contrário, é um produto exclusivamente aqui do digital. Além disso, você está especificando para o teu avatar coisas que talvez eles não iriam saber de uma maneira talvez só se eles comprassem teu produto. Então, isso é também outro ponto bem interessante. Outra questão de fazer análise, para quem trabalha aqui no meu nicho, né, de marketing digital, você pode fazer análise de perfil, análise de vendas, análise de lançamento, análise de performance de vendas, análise de nível de autoridade, análise de discurso, análise da copy também, análise do tráfego você pode fazer também. Então, esse tipo de conteúdo ele é muito interessante, já começa, já sobe a régua aí. Aí a minha recomendação é, a partir desse aqui, do análise da letra B, você já começa a trabalhar aí no teu perfil. O próximo nível, digamos assim, é a recomendação. Então, imagina que, ó, o que vai acontecer? Você vai começar a postar muito conteúdo de análise, enfim, da tua visão e tal, e aí você vai começar também a incorporar conteúdo de recomendação. O que é isso? Eu, Porto, recomendo que você não use o Instagram para comprar seguidores. Eu, Porto, recomendo que você não use o Instagram para fazer clickbait, anunciar coisas que não são verdadeiras. Eu, Porto, recomendo que você faça lives semanais para ter um relacionamento melhor com a tua audiência. À medida que você vai fazendo isso, o teu nível de autoridade vai aumentando cada vez mais e o que é melhor, né? Como é que vem a autoridade? Por meio da confiabilidade. Quanto mais as pessoas confiam em você, mais a tua credibilidade aumenta e mais elas vão ouvir aí as recomendações que você tem para falar. Aqui já está aumentando, viu? Já está subindo a régua. E tem a última, que é essa aqui, ó. Celebridade ou guru, né? Caso você não goste da palavra guru, eu coloquei aqui celebridade, que são aqueles perfis assim que, cara, se tá com alguma dúvida, surgiu uma coisa nova, atualizou, uma polêmica, você corre lá nesse perfil para saber qual a opinião deles, o que eles estão recomendando, o que não estão recomendando. Você chega nesse nível também, à medida que tua credibilidade aumenta, tua carteira de clientes, atraindo mais e mais pessoas. Aqui um detalhe, não é só o número de seguidores, tá bom? O número de seguidores é digamos assim, um nível inicial. O que vem depois é o engajamento, vem a audiência, né? Quanto mais a audiência esquenta, melhor para você. Também outro ponto, tem no volume de vendas, se você vende for produto, enfim, palestra, mentoria, consultoria, os próprios atendimentos individuais, isso também conta como conteúdo de altíssimo valor. E assim, nesse momento do C para o D, né, quem está acompanhando aqui tá entendendo, de recomendação para celebridade, você vai começar a também ser convidado para fazer live, para fazer entrevista, para escrever para um blog, teu leque de mercado aumenta bastante. Aqui nesse ponto, você já começa a ter uma liberdade melhor para produzir conteúdos, porque você sabe que a galera vai te ouvir, você sabe que minimamente vai ter alguém te acompanhando, comentando, presente nas lives, concordando com você, acrescentando a tua informação, criticando a tua informação, teu conteúdo, melhor dizendo, criticando teu conteúdo, enfim, esse aqui é o nível que acredito eu que vocês têm que ter aí de meta, né? Na produção de conteúdo. E assim, só para fechar a nossa aula,
Entender isso muito claro, tá? Que aí, em muitas ocasiões, principalmente para quem está começando, ele não tem isso claramente enfim, na sua mentalidade e isso acaba refletindo nos seus resultados. A gente chega no momento em que não adianta só você postar por postar, só colocar ali o post e ficar enchendo linguiça, achando que está fazendo. É importante você também pensar em estratégias de conexão com a tua audiência. Então, isso vai desde as palavras até, por exemplo, cores, até, por exemplo, os memes, até, por exemplo, os vídeos curtos engraçados que geram um engajamento maior, ou seja, uma conexão maior, uma familiaridade maior e, principalmente, uma naturalidade maior. Exemplo, quando eu fazia os primeiros vídeos aqui, eu sempre falava, ó, galera, eu não tenho iluminação tal, não tenho microfone tal, e vamos fazer com o que tem. Se você for ver meu YouTube lá atrás, os primeiros vídeos é outro nível, né? E hoje está em outro nível, ou seja, você mostra essa parada também para a galera, tá? Não, evita aquela coisa de sempre postar aí o perfeccionismo, aquela coisa toda, ou não é nem perfeccionismo, mas de colocar uma coisa que não é real, que aí realmente isso vai refletir na tua audiência. Então, ó, coloca na cabeça agora, você é uma mídia independente, começa a se desvincular de rádio, TV, jornal, blog, enfim, dos players do mercado que você está vendo, e agora você é uma mídia independente, você vai criar a tua linha editorial, você vai criar uma live estilo preparatório estratégia digital, que você vai dar aula compartilhando a tela, você vai fazer uma live em que você pega o celular, começa a falar ali, senta além, vai fazer entrevistas, você vai fazer análise de resultados, ou até teu próprio resultado também, que eu acabei não falando. Ou seja, você vai começar realmente a ter essa liberdade criacional. No início, você pode até modelar algumas pessoas, eu mesmo modelei, mas depois você vai ter que colocar o teu toque de originalidade, teu toque ali de tua intuição vai ter que imperar mais, vai errar, com certeza vai errar, vai arriscar, vai ser um quadro que não vai dar tão certo, as primeiras tentativas, outros que vão embalar muito bacana. Aqui nesse ponto, como você já está nesse nível entre recomendação e celebridade, você já pode pedir o apoio dos teus clientes, você já tem clientes, você já vendeu, você pode pedir apoio aí da tua própria audiência, né? Por mais que seja um pouco mais fria, mas ali ele te dá algum certo norte, te dá um certo dado. E também você pode recorrer a mentorias, tá? A pessoas que já fazem isso, você pode até contratar isso de maneira pronta e você não bater cabeça com isso, que aí seriam as consultorias, né? Entregar tudo 100% pronto. Ou seja, é um momento aqui de você buscar ter a sua marca, ter a tua originalidade ali. Caso contrário, você não faça isso, você vai ser sempre um replicador e isso não é tão interessante. Você vai ter um teto ali, não vai conseguir escalar, não vai conseguir subir. Então, essa aqui foi a live 53. Muito obrigado a todo mundo que participou aqui e vejo vocês na próxima live, live 54. Tchau, tchau.